Olá, meus queridos, estamos dando início ao nosso segundo programa do Caminhos do Espírito, onde nós vamos falar sobre o tema a perda de entes queridos. E qual de nós não passou por uma situação dessa? E qual de nós não guardou alguns sentimentos que ainda não foram curados, talvez por falta de compreensão? Tem uma imagem aqui que está sendo apresentada. A mãe, no caso os filhos, chorando a perda da sua velhinha que acabou de desencarnar, ou seja, a sua vozinha. Ela acabou de desencarnar nesse exato momento. Vemos que a família está chorando porque ainda não tem o conhecimento que a doutrina espírita passa para todos nós a respeito do que acontece com os nossos entes queridos depois que eles desencarnam. Eles têm ainda os conceitos que foram passados pela humanidade ao longo dos tempos. Vamos conhecer essas 5 alternativas da humanidade. A primeira alternativa é aquela onde se morre e acaba tudo. A segunda alternativa é aquela quando se morre ou vai para o céu ou vai para o inferno pelas ações que foram praticadas aqui na Terra. Existe ainda uma alternativa onde nós morremos, voltamos para um todo, ou seja, como se nós estivéssemos aqui na Terra e cada um de nós fôssemos parcelas de Deus, divididas por todo esse mundo, e ao desencarnarmos nós morreríamos, como é conhecido por todos, e voltaríamos para um todo que se seria chamado Deus. E ainda existe aquela alternativa onde fica se dormindo um sono num determinado tempo, depois se acorda, vai para o julgamento final, para Deus dizer para onde nós vamos, se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Todos esses conceitos que foram passados ao longo do tempo, às vezes não é aceito pelo crivo da nossa razão, porque fica um vazio dentro de cada um de nós, que tem horas que é difícil de ser preenchido. Mas graças ao conhecimento que a doutrina espírita está passando para todos nós hoje, na imagem que eu falei para vocês, a avó que acabou de desencarnar está sendo recebida pela espiritualidade. Por que pela espiritualidade? Primeiro porque nós nascemos num determinado dia, porém o nosso espírito não foi criado naquele momento. Então nós não fomos criados no momento que houve a concepção. Nós também não morreremos espiritualmente a partir do momento que o nosso corpo físico deixa de existir. Aí essa senhora ou essa vozinha que acabou de desencarnar está sendo recebida pelos seus entes queridos na espiritualidade que já desencarnaram há algum tempo. Seus pais, seus irmãos, seus tios, seus parentes que se encontram na espiritualidade. Provavelmente ela está sendo recebida feliz por poder voltar à pátria espiritual, que é para onde nós iremos todos os dias. Para muitos que ainda não têm esse conhecimento, não entendem a justiça divina. Quando se perde um ente querido, a primeira coisa que faz é o quê? Algumas vezes amaldiçoar a Deus porque perdeu aquele ente querido. Se perguntando algumas vezes, poxa vida, fulano era tão bom e morreu ou desencarnou, como nós compreendemos na doutrina espírita. Existem pessoas que são terríveis, existem pessoas que são ruins, estão por aí vivendo, cometendo erros, atitudes e uma série de coisas.
Aquela pessoa que era tão querida, que era tão boa, desencarnou. E aquele que está ali fazendo a maldade ainda continua aí. Vamos partir para o lado da compreensão. O ente querido que já se foi no seu tempo certo, ele já cumpriu tudo aquilo que precisava fazer aqui na Terra, com relação a eles e com relação a cada um de nós. Seus compromissos estão cumpridos. Aquela pessoa que está fazendo mal, que continua aqui na Terra, ela está tendo uma nova oportunidade de por algum momento ter um clique e acordar para a realidade, entender que precisa fazer o bem para que não complique a sua existência. É aí que a justiça divina algumas vezes está intervindo, porque ela está dando uma nova oportunidade para aquele ser de se reparar. Então não vamos mais amaldiçoar a Deus porque nós perdemos alguém que nós amávamos muito. Não vamos mais amaldiçoar a vida porque nós perdemos aquela pessoa que nós tínhamos no fundo do nosso coração como uma pessoa que realmente preenchia todo o vazio que nós tínhamos. Vamos confiar na justiça divina. Vamos entender que tudo está sendo feito para o nosso benefício. Não é à toa que está escrito, ou que nós rezamos algumas vezes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É não utilizar o nome de Deus em vão, quando nós amaldiçoamos o nosso dia a dia, quando nós amaldiçoamos o nosso próximo, ou quando nós amaldiçoamos aquela perda que foi grande para todos nós. É lógico que quando os nossos entes queridos morrem, fazemos sempre aquela despedida, né? É o chamado velório que nós conhecemos por aí. A nossa postura nos dias de hoje tem que ser diferente quando nós enfrentamos essa situação. Porque quantos de nós não chegamos num velório e vamos com algumas ideias que não compartilham com aquele momento? Porque estamos sendo convidados para participar da despedida de um ente querido nosso, ou algumas vezes até de um desafeto nosso. Se nós chegarmos num velório e temos um desafeto colocado ali no caixão, não precisamos nem falar, mas lá na nossa cabeça nós pensamos: tá vendo? Fez tanto, agora está aí. Como é que fica? Pelo conhecimento da doutrina, esse espírito que acabou de desencarnar, ou esse ser que acabou de desencarnar, ele pode estar participando daquele velório espiritualmente. E quando nós pensamos, ele vai captar o nosso pensamento. E isso vão servir como agulhadas para ele. Ele pode sentir aquele sentimento que nós estamos emitindo. E pode esboçar uma reação magnética direcionada a nós, nos dando até uma dor de cabeça, um desconforto naquele momento, porque é algo que está sendo jogado e existe a lei do retorno. Plantamos, colhemos. Então qualquer comentário negativo é bom que se evite quando nós estivermos participando de um velório. Se nós fizermos preces direcionadas àquela pessoa que está ali no caixão, até para os familiares que estão em volta, esse ser vai sentir do mesmo jeito, só que ele vai reagir de uma forma diferente, porque as preces naquele momento é um bálsamo que ele está recebendo. É algo que está aliviando a sua dor do desenlace naquele momento.
Ah, mas isso acontece em todo velório? Nós sabemos que não. Porque existem espíritos que desencarnam e não têm como continuarem participando do seu velório. Porque são levados para a espiritualidade, para os hospitais espirituais, ou são levados para dormir um sono por um determinado tempo, até que esteja preparado para compreender que desencarnou e que a vida continua no mundo espiritual. Mas e aqueles benefícios ou aquilo que nós fizemos de bem, ou as preces que nós fizemos direcionada a essas pessoas, como fica? Fica em vão? Não, porque a espiritualidade está gravando aquilo que nós estamos fazendo, e na hora e no momento exato que for para essas pessoas receberem essas homenagens que nós fizemos, eles vão receber na hora e no momento exato, e nada fica em vão. Então tudo aquilo que nós fazemos tem o seu benefício. Se não é recebido na hora, futuramente vai ser recebido por eles futuramente. Essa imagem que vocês estão vendo é do livro Voltei, onde o irmão Jacob conta a sua história desde o momento em que ele estava na cama para desencarnar, o seu desencarne, a sua chegada na espiritualidade e até onde ele conseguiu ir com tudo aquilo que ele estava, depois de tudo aquilo que ele fez aqui na Terra. É natural nossos avós morrerem primeiro que nós, nossos pais, nós e depois os nossos filhos. Mas existem situações onde a coisa se inverte. Quantos de nós, talvez, não tenha perdido o seu filho com meses, com anos, na juventude, um pouquinho na maturidade, indo embora antes de nós. É uma dor que algumas vezes nós não compreendemos e não estamos preparados para passar, porque dói muito para quem passa por isso. Mas por que será que aquilo aconteceu? Provavelmente estava no programa daquela criança, estava no programa da nossa existência, que isso acontecesse, porque nós temos um tempo determinado para viver aqui na Terra. Com as nossas vivências, gastamos esse tempo de hora errada e morremos um pouco antes daquele tempo programado. Morrendo antes do tempo programado, é como se nós estivéssemos rasurando um contrato e vamos ter que ressarcir aquele tempo que nós deixamos de cumprir. E é isso que acontece algumas vezes quando um ente querido ou uma criança ou filhos nossos vão antes do tempo e vão antes de nós. Eles desencarnam num tempo diferenciado que não é normal para todos nós. A nossa dor vai ser até certo tempo muito grande, mas nós precisamos mudar o nosso conceito, precisamos entender o que a doutrina passa para todos nós como conceito, porque esse ente querido só está cumprindo o seu papel. Ele precisa passar por essa aprovação, como nós precisamos passar pela aprovação da perda. E eles vão continuar o seu crescimento na espiritualidade. Uma coisa importante também é que no corpo de uma criança nós compreendemos agora que existe um espírito adulto, mas que por causa das limitações do corpo não consegue fazer tudo como nós fazemos na fase adulta que nós estamos, mas eles estão limitados para serem modelados por nós. Desencarnando, eles vão ser recebidos pela espiritualidade.
pelos espíritos que estão preparados para receberem esses entes queridos nossos. Vão amparar eles em todos os sentidos. Existem instituições na espiritualidade onde nossas crianças são recebidos por espíritos de luz para serem tratadas espiritualmente, para darem continuidade ao seu crescimento espiritual na espiritualidade. Um desses relatos é passado por André Luiz, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o livro Entre o Céu e a Terra, onde ele fala a respeito do lar de bênção. Ali essas crianças são recebidas e são cuidadas na espiritualidade. Um outro livro é de George Vale Owen. É um médium sacerdote angelicano. Ele falou a respeito de locais também na espiritualidade, recebido por mães que estão se preparando na espiritualidade para receber essas crianças como seus filhos e se preparando para serem mães no futuro quando reencarnarem aqui na Terra. Vamos falar agora a respeito das mortes trágicas que acontecem aí no nosso mundo e nós vemos e não entendemos por que aquilo está acontecendo. Por exemplo, a queda de um avião, a queima da Boate Kiss, ou uma mãe que tem o seu filho no seu ventre e por uma bala perdida atinge aquela criança na gestação. É algo incompreensível para muita gente, mas é uma necessidade que faz parte do momento daquele ser. Porque se ele desencarnou dessa forma, por algum motivo existia um acerto de contas com a lei de causa e efeito. Por exemplo, suponhamos que nós estivéssemos participando de uma reunião num ambiente fechado. Se for o nosso momento de desencarnar, nós vamos continuar presente naquele momento. Se não for o nosso momento, a espiritualidade ou a própria vida vai nos tirar daquele local. Isso é comprovado por algumas situações que acontecem. Aquela pessoa que não é para morrer naquele acidente de avião, ou ela esquece o passaporte, ou ela se atrasa, perde o voo, alguma coisa acontece e tira ela daquele caminho, para que ela não participe daquele desencarne coletivo. No avião da TAM, quantas situações não aconteceram que tiraram aquelas pessoas que não estavam na hora de ir embora. Podem até sofrer um acidente, mas sobrevivem porque não era o momento delas. Precisavam só participar do acidente e de repente sobrevivem mesmo que o avião caia e continuam a sua existência com aí. Alguns exemplos são apresentados pelos jogadores da Chapecoense, que para mim sobreviveram porque não era na verdade o momento deles. Mas o que nós precisamos fazer então quando nós passarmos por essa situação? Quando nós perdermos o nosso ente querido? Devemos chorar? É claro que devemos. É direito nosso. A dor da separação é inevitável. Então nós podemos fazer tudo aquilo que nós temos como direito. Chorar, se desesperar por um determinado momento. O que nós não podemos fazer é conservar esse sentimento por muito tempo. Porque se nós continuarmos a manter esse sentimento dentro de nós, nós sofremos e aquele ente querido que desencarnou continua sofrendo na espiritualidade. Porque eles querem mostrar para nós que estão bem, mas não conseguem. Porque a nossa linguagem entre os espíritos não é da fala, mas é do pensamento. E nem sempre nós estamos preparados para receber essa comunicação.
Então entramos em desespero e causamos o desespero daqueles que desencarnaram. Então vamos chorar sim, mas cada vez que nós chorarmos, vamos fazer prece, envolver esses entes amados, pedir para que a espiritualidade esteja recebendo eles, que eles possam estar sendo assistidos espiritualmente pelos espíritos de luz, que eles possam de alguma forma estar num bom lugar. Vamos visualizar que eles estão dessa forma e vamos mostrar para eles que nós estamos bem, porque se nós desanimarmos, nós sofremos demais, nós vamos atrasar a nossa evolução espiritual e algumas vezes não deixamos esse ente querido caminhar rumo ao plano superior, porque eles sofrem conosco. Então o que é mais importante? Ter a resignação de aceitar aquele momento, de visualizar que ele está num bom lugar. Não precisamos hoje seguir diretamente todos os dias para fazermos uma visita ao cemitério. Eu sei que é um costume que nós conquistamos ao longo do tempo. Vamos fazendo a visita no cemitério com a intenção de visitar aquele ente querido que nós recebemos. Mas algumas vezes o espírito já não está mais lá. Só está o corpo, só está a matéria. E esse espírito está na espiritualidade. Qual que deve ser a nossa atitude, então, no dia de finados, no dia dos pais, no dia das mães, ou no dia de visitar aquele ente querido? Se somos católicos, pedimos uma missa, precisamos para o padre fazer uma missa. Se somos evangélicos, fazemos as nossas homenagens como são praticadas ali. Se somos espíritas, tem a caixinha de vibrações, nós escrevemos o nosso daquele ente querido e ele vai estar recebendo aquelas vibrações que vai aliviar o seu coração. Uma outra forma que também nós podemos prestar esta homenagem, na verdade, é fazer o quê? Pega uma flor, direciona aquela pessoa, faça as suas preces dentro da sua casa, porque tem vezes que nós vamos no cemitério visitar aquele ente querido que nós achamos que está lá na campa e na verdade ele já está reencarnado no nosso meio, com o nosso filho, nosso sobrinho, nosso irmão, nosso neto, e assim vai. Tudo que nós fizermos de benefício para aqueles que estão à nossa volta vai ser direcionado a esses entes queridos. E tudo que nós fizermos de bem aqui na Terra vai nos causar a condição de reencontrar esses entes queridos que desencarnaram, que foram na nossa frente, porque nós poderemos reencontrar eles assim quando for necessário. Mas precisamos seguir o caminho reto. Então vivamos em paz com a nossa consciência, vivamos em paz com o nosso coração, vivamos em paz com a divindade. Acreditemos na espiritualidade para que quando nós desencarnarmos, nós possamos ser recebidos por esses entes amados. Quantos de nossos entes queridos estão desencarnando e falam: olha, fulano está aqui, papai está aqui, mamãe está aqui, meu irmão está aqui que já desencarnou. Nós achamos que a pessoa está passando por um delírio, mas na verdade está sendo recebida por aquele ente que já se foi, que veio buscar ela. A novela Viagem tem uma cena que ela mostra muito bem, quando a mãe da Diná desencarnou e ela foi recebida na espiritualidade pela própria filha, a Dona Maroca. Lembram da Dona Maroca? Ela foi recebida pela Diná na espiritualidade. Assistam no YouTube essa cena que vocês vão entender o que eu estou falando. Na Bíblia Sagrada, nós vemos a respeito da escada de Jacó, onde ele estava cansado, deitou e viu espíritos subindo e descendo.
Só que ele fala que são anjos que estavam subindo e descendo. Na verdade, somos nós, encarnando e desencarnando, subindo e descendo, indo para a espiritualidade e voltando para a Terra. É a tradução dessa pequena passagem que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós encontramos no Calvário Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, naquele exato momento, quando viu seu filho pregado na cruz, a vontade dela era subir na cruz, tirar Jesus da cruz, para que ele continuasse vivo ao lado dela. Porém, no auge do seu desespero, ela olha para Jesus, olha no fundo dos seus olhos e vê a serenidade que ele transmitia naquele momento. Ela eleva os seus pensamentos aos céus, agradece a Deus pela oportunidade e fala: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque ela sabia qual eram os desígnios do seu filho. E nós, por que não fazemos o mesmo? Vamos botar toda a nossa confiança na espiritualidade. Vamos botar toda a nossa confiança em Jesus e no plano superior. Porque aquele nosso ente querido foi, porque era aquele momento dele. Existe esse filme chamado O Anjo. É um filme que todos nós podemos assistir, tá? É a história de um menino que já desencarnou. É um filme muito bom para ser assistido por todos nós. E ele conta a história desse menino que desencarna. Eu sou obrigado a alertar que o começo do filme ele é um pouquinho doloroso, ele é um pouquinho sofrido. Mas do meio do filme para frente é mostrado para todos nós o que acontece em relação ao que a espiritualidade faz por nossos entes amados. E aí nós vamos entender um pouco daquilo, tudo que foi passado na palestra, de como que nós devemos agir e o que nós precisamos fazer. Porque quem ama, liberta. E quando nós entendemos esta mensagem, nós vamos deixar as nossas crianças ou os nossos entes queridos irem em paz para a espiritualidade. Uma pessoa que precisa fazer um alerta a respeito desse filme. No começo do filme, um menininho solta um pum. E o pum é o X da história. Porque no final do filme, ele vai dar a explicação do que está acontecendo. Assistam esse filme. E vamos entender o seguinte, olha, nós vamos voltar. Eles também vão voltar. Nós não vamos ficar sempre na espiritualidade, porque nós temos erros e acertos para cumprirmos na Terra. Algumas vezes vamos esperar que todos cheguem até a espiritualidade, e quando nós chegarmos na espiritualidade, programaremos uma nova encarnação, nasceremos aqui na Terra novamente, todos juntos, ou vamos de forma antecipada nascendo uns e o outro, para que nós possamos voltar aqui na Terra. E para finalizar a nossa palestra, existe esta imagem que mostra a história dos grandes mártires do cristianismo, que morriam cantando nas arenas quando eram comidos pelos leões ou apedrejados. Por que eles faziam isso? Porque eles confiavam no amor do Divino Pai, no amor de Jesus, que estava ali de braços abertos, recebendo a cada um deles, como vai receber a cada um de nós, ou a cada um de nossos filhos, ou a cada um de nossos parentes, porque esse é o nosso caminho, essa é a lei do nosso universo. Jesus nos ama
e está nos amparando sempre, agora e sempre. Muita paz a todos e muito obrigado. Até uma próxima vez.